Boa tarde, amiguinhos da turma do primeiro ano. Estamos aqui para mais uma aula online de matemática. E agora eu quero contar uma história para vocês. A fila da professora zero é o título da história. Presta bastante atenção. Em uma escola muito divertida como a nossa, tinha professora bem parecida com a professora Cindy. O nome dela era Professora Zero. A professora Zero era muito amorosa e dedicada com os seus alunos, mas ela ficava de olho naqueles alunos que eram sapecas e que não obedeciam. Certo dia, a professora Zero disse: "Vamos fazer uma fila bem bonita para irmos brincar lá no pátio da escola." Os números ficaram animados e felizes. Mas a professora orientou que a fila teria que ser organizada, todos olhando para a frente, sem empurrar o colega, e que ninguém poderia sair da fila e ficar de gracinha nela. O número 1 rapidamente obedeceu à professora, entrou na fila e ficou paradinho, olhando para a frente. O número 2, como gostava muito de brincar, também foi muito obediente. Correu para a fila e ficou bem bonito, olhando para a frente como a professora havia orientado. O número 3 gostava muito da professora Zero e não queria que ela ficasse triste com ele. Então foi correndo para a fila e foi muito obediente também. Ficou logo atrás do 2, olhando sempre para a frente. O número 4 viu que os seus colegas também estavam obedecendo a professora Zero e ficou bem bonito na fila, como a sua professora havia pedido. Ficou logo atrás do 3, olhando sempre para a frente. O número 5 era um aluno muito engraçadinho e queria chamar a atenção dos coleguinhas. Ele foi para a fila e não obedeceu à professora. Ficou olhando para a colega de trás. O número 6 viu que o número 5 estava olhando para trás e quis imitar ele. Então foi para a fila e também não obedeceu à professora. Também ficou fazendo gracinha, sempre olhando para trás. O número 7 pensou um pouquinho e decidiu obedecer sua professora, deixando assim ela muito feliz. O número 8 olhou para o número 6 e desobedecendo a professora, depois olhou para o número 7, obedecendo a professora, e ficou na dúvida se obedecia olhando para a frente ou se desobedecia também olhando para trás, e foi para a fila e não fez nenhum dos dois, ficou de lado. O número 9 não gostou de ver os colegas desobedecendo a professora e decidiu ouvir e atender o que a professora pediu. O 9 foi para a fila e ficou como a professora pediu, olhando sempre para a frente. Então, na hora de escrever os números, se lembre que os números 1, 2, 3, 4, 7 e 9 foram os números que foram muito obedientes e ficaram sempre olhando para a frente. Observe os números. Ficaram todos olhando para a frente. O 1, o 2, o 3, o 4, o 7 e o 9. E os números 5 e 6 foram os engraçadinhos que não obedeceram e ficaram olhando sempre para trás. E o número 8, que ficou indeciso e ficou de lado? Então, a fila dos numerais ficou assim. Agora você já sabe o lado certo dos numerais. Então, fazer os números espelhados nunca mais. Agora, no seu caderno de atividades, vamos escrever por extenso o nome de alguns numerais. O 0, 1, 2 e 6. Com papel, cola e tesoura, faça os dedoches dos numerais e conte a história da fila da professora Zero para toda a sua família. Tire uma foto das atividades de hoje e poste lá no iClass. Fim! Até a próxima aula!